Olá, Mulheres no Espelho, mais um vídeo. Nós vamos falar sobre algum tema aqui, né, referente à nossa vida, nosso cotidiano, baseado sempre, claro, na palavra de Deus. E antes de nós começarmos, eu gostaria, né, de fazer aquele pedido que você que porventura está assistindo o nosso vídeo, que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado cada vez que nós postarmos um vídeo e também eu peço aí que você participe conosco, curtindo nossos vídeos, comentando e divulgando também, compartilhando com outras pessoas. Lembrando que Mulheres no Espelho também está todos os domingos a partir das 14 horas na Rádio Alternativa, no programa Cristo é a Resposta para você. Eu sempre deixo aí o link, né, no primeiro comentário fixado, para que você possa acessar o link e também participar conosco. Você pode ouvir o programa e pode participar ao vivo, né, pelo WhatsApp que você vai encontrar nesse link aí, ok? Muito bem, vamos lá. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o tema coração exposto. Gostaria de falar sobre a exposição do nosso coração. Então, como nós temos alguns versículos aqui, né, esse estudo, ele exige que a gente faça, né, a leitura aí de alguns estudos, de alguns versículos, e eu não gostaria que esse vídeo se tornasse assim muito longo, né, para não ficar cansativo aí para vocês. Então, alguns versículos eu vou ler rapidamente, ou talvez outros eu apenas cite, né, mas é importante que você acompanhe, que você faça a leitura aí na sua Bíblia, ok? Muito bem. O nosso primeiro versículo, então, para nós nos basearmos para este tema, se encontra no Salmo 139. Salmo 139 é um salmo bastante conhecido, né? Mas é importante aí a gente lembrar, né, sobre o que esse salmo fala. No caso aí, o Salmo 139, o salmista Davi, ele vai falar sobre a onipotência, onipresença, onisciência de Deus, ou seja, que Deus tem todo o poder, que Deus conhece todas as coisas, né? E esse texto já deixa bem claro pra gente que o nosso coração, ele está exposto diante de Deus, que Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso interior. Então, Salmo 139, vou ler aqui alguns versículos, né, que é um salmo longo, mas ele começa dizendo assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Aí vamos lá para o verso 12 que diz assim: nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, isso mostra aí pra gente, né, o salmista nos mostra que nada está oculto, nada está escondido para o Senhor Deus, diante do Senhor Deus. E nós entendemos que com o nosso coração não é diferente, né? Ele diz aqui: o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o meu assentar, o meu levantar, o Senhor conhece todas as coisas. E ele diz, né? Ele vai dizer que ainda que ele se escondesse, que ele colocasse a moradia dele, a habitação dele lá nas trevas, no mais profundo do abismo, Deus vê. Ainda que ele fosse o mais alto, Deus vê. Ou seja, o Senhor nos conhece completamente e aquilo que nós conseguimos esconder das pessoas, de Deus não escondemos. Isso deixa bem claro para nós que o nosso coração está exposto, completamente exposto diante de Deus, e Deus conhece os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas fraquezas e as nossas necessidades. Amém? Muito bem, mas falando aqui, né, de forma geral da questão do coração, né, com o Salmo 139, do conhecimento e onisciência de Deus, agora eu gostaria de caminhar para a gente analisar a vida aí de dois personagens bíblicos também bastante conhecidos, né, que é Judas e Pedro. Então eu gostaria de falar sobre esses dois personagens e para isso, vá anotando aí os versículos que eu vou dizendo, viu? Para isso, eu gostaria de caminhar agora aqui para João, capítulo 13, tem aqui a minha Bíblia, já tudo marcadinho, lógico, né? João, no capítulo 13, se nós lermos o verso 21 a 27, diz assim, vamos lá. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava,
estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que tem de fazer, faze-o depressa. Agora vamos para o mesmo capítulo aqui, 13, só um pouquinho à frente aqui, o verso 36 a 38, né? Diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Então nós lemos aqui no mesmo capítulo, na mesma situação, na mesma circunstância, nós podemos observar aqui que Jesus Cristo está falando, né? Jesus Cristo falou aqui com e sobre duas pessoas diferentes. Então primeiro ele está falando a respeito do que aconteceria com ele, que ele haveria de ser traído, né? E ele anunciou praticamente, né? Não ficou claro para as pessoas, mas para nós, lendo hoje o texto, a gente vê que ele estava falando de Judas, né? Ficou bem claro depois, mais para frente, para os discípulos, quando ocorreu a traição, de que Judas era quem iria ser o traidor de Jesus. E nós vimos aqui também a questão de Pedro. Pedro estava falando, ouvindo Jesus falar a respeito do que aconteceria, de que ele se ausentaria, né, dos discípulos, e aí Pedro disse que queria ir com ele, né? Eu não sei para onde o senhor vai, eu quero te seguir, né? Jesus Cristo disse para ele: você não pode me seguir agora. Por que, Senhor? Não posso te seguir, eu estou pronto para dar minha vida pelo Senhor, se for necessário. E Jesus disse: Pedro, você está enganado, né? Aqui parafraseando, né? Você está enganado. Você não sabe o que está dizendo, né? Você vai dar vida por mim, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Então, uma coisa muito interessante aqui para a gente observar na vida destes dois homens é que Jesus Cristo conhecia tanto o coração de Judas como o coração de Pedro, né? E depois, mais para frente, com o desenrolar da história, a gente vai observar, né? Vai descobrir como era o coração de cada um deles. Mas é importante nós observarmos que Jesus Cristo, conhecendo o coração de Judas, que desde o princípio, né, a Bíblia mostra, algumas partes da Bíblia nos mostra, fica bem claro, que Jesus já sabia que Pedro iria traí-lo, que Judas iria traí-lo, mas Jesus recebeu Pedro como discípulo dele. Jesus ficou os 3 anos do ministério dele com Judas, né, junto com ele. Jesus confiou o ministério a Judas, né? A função de tesoureiro, que cuidava da bolsa, das ofertas ali, que vinha para o ministério de Jesus. Jesus em nenhum momento, mesmo conhecendo o coração mal de Judas, Jesus demonstrou amor, Jesus não tratou mal, não desprezou Judas nem por um momento. E aqui com Pedro também mostra-se a mesma coisa. Jesus amava Pedro, Jesus conhecia o coração de Pedro, sabia tudo o que aconteceria, que Pedro iria negá-lo, né? Que Pedro tinha um medo, né? Uma covardia dentro dele, que Pedro iria negá-lo com medo da morte, né? Na hora, Pedro estava dizendo aqui: eu sou capaz de dar vida pelo Senhor. Mas Jesus, nem Pedro conhecia o seu coração assim como Jesus conhecia. Jesus já sabia a fraqueza tanto de Judas como a fraqueza de Pedro. Ou seja, tanto um como o outro tinha a sua vida e o seu coração completamente exposto diante de Deus. Amém? Mas nem por isso Jesus deixou de amá-los e de tratá-los bem. Vamos descobrir isso com os próximos versículos aqui. Se nós olharmos em Mateus 26, 49, vamos comigo lá. Mateus 26, 49, diz assim, eu vou ler aqui o 49 e o 50. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E agora eu quero ler com vocês Marcos 16, nós vamos para Marcos 16, o verso 7.
Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. Muito bem, observe aqui, nós estamos analisando que Deus, Jesus Cristo, conhecia o coração tanto de Judas como de Pedro, né? Nós vamos observar aqui o primeiro texto que nós lemos, que ele diz, amigo, a que vieste? Jesus estava falando com Judas, o mesmo Judas que estava chegando no Getsemane, né, com aqueles soldados para prender Jesus. Judas já havia efetuado ali o seu plano de traição, já havia vendido, né, recebido as 30 moedas para entregar Jesus, né? Ele chega, ele fez um sinal com os judeus, os fariseus, de que ele daria um beijo na face daquele que era Jesus Cristo, para que os soldados soubessem quem deveria ser preso. Então Judas já tinha efetuado todo o seu plano ali de traição, mas quando ele chega até Jesus Cristo para entregar Jesus para aqueles soldados, Jesus o recebe com amor e o trata ainda bem, trata como amigo. Ele diz, amigo, para que vieste? Né? E uma outra passagem diz assim, que Jesus Cristo falou para ele, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Jesus em nenhum momento foi agressivo, foi grosseiro, né? Tratou com desprezo o seu inimigo, o seu traidor, porque Judas se fez inimigo de Jesus ali, mas Jesus o chamou de amigo. Jesus o tratou com amor até o último instante, mesmo sendo traído por ele, né? Mesmo conhecendo o coração malvado de Judas. E o segundo texto que nós lemos, agora se tratando de Pedro, nesse texto aqui, nessa passagem, nós já estamos falando da ressurreição de Jesus. Quando Jesus, né, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, apareceu primeiramente a Maria Madalena, né, e a gente vê aqui o escritor Marcos, ele fala de um anjo, e ele diz que o anjo fala com Maria e dá um recado para os discípulos. Ele diz assim, mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Olha que coisa interessante. Pedro aqui já havia negado Jesus 3 vezes. Pedro chegou a blasfemar, a praguejar, né? Quando ele foi confrontado, questionado, falou, você não andava com ele? Você não estava com aquele homem? E ele dizia, jamais, eu não conheço esse homem, eu já disse que eu não sei quem é, eu não andei com ele. E Pedro, né, no finalzinho ali, quando o galo cantou, que se cumpriu aquilo que Jesus já havia dito, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Pedro ficou arrasado, Pedro se sentiu muito mal com aquilo que ele fez, e a partir daí ele não viu mais Jesus. Depois daquilo, diz a Bíblia que quando ele olhou, ele viu que Jesus, né, estava olhando para ele, vendo aquilo que ele estava fazendo, e ali eles se apartaram e Pedro chorou amargamente. Pedro ficou muito triste, muito arrependido, diferente de Judas, que teve remorso, mas não se arrependeu. Judas foi se enforcar. Pedro estava arrasado, se sentindo a pior das criaturas, mas Pedro retornou e foi ficar com os discípulos, né, escondido lá no cenáculo, como todos os discípulos ficaram. E Jesus Cristo mostra um amor, né, uma disposição a restaurar Pedro de uma forma muito linda, porque ele diz assim, mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro. Gente, vamos analisar. Pedro era o quê? Pedro não era um discípulo de Jesus? Se Jesus estava mandando recado para os discípulos e Pedro era um discípulo, por que especificar o nome de Pedro? Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. É muito importante esse detalhe, né? Que nós vamos observar que Jesus conhecia o coração de Pedro estava exposto diante de Cristo e Cristo sabia como Pedro estava se sentindo, que Pedro estava mal. Ali certamente Pedro sentia que o relacionamento dele com Jesus havia sido quebrado, havia acabado, né? Que Jesus Cristo já não mais se importaria com ele, mas Jesus fez questão de demonstrar o amor dele por Pedro, né? Dizendo, dizei aos meus discípulos e a Pedro, né? Pedro está com o coração dele lá, achando que não tem mais jeito para ele, que ele me traiu, que ele não pode mais se aproximar de mim. Não é motivo, ele precisa saber que eu o amo, que não é motivo para ele se afastar de mim.
O que isso nos traz o entendimento para a nossa vida, que é maravilhoso nós sabermos que assim como Jesus conheceu o coração de Judas, o coração de Pedro, Deus conhece o meu e o seu coração. Jesus Cristo sabe das minhas fraquezas e das suas fraquezas. Ele sabe das nossas fraquezas. E muitas vezes nós cometemos falhas, nós mesmo conhecendo a palavra de Deus, nós cometemos erros, ou talvez você esteja ouvindo esse vídeo e você nunca ainda fez, teve uma atitude de se aproximar de Jesus Cristo, de receber, de convidar Jesus para habitar em você, para ser o seu Senhor, o seu Salvador. Ou talvez você já tenha feito isso, já tenha Jesus Cristo como seu Salvador, já conhece Jesus, já andou com Jesus, mas assim como Pedro, você teve uma fraqueza, você teve um momento aí de que você escorregou, que você se apartou e agora talvez você se sinta a pior das criaturas. Mas Jesus Cristo está dizendo assim para você, Dize à igreja, dize ao povo e pense aí no seu nome, Ele está dizendo para você que ele quer ter um relacionamento com você, que a sua fraqueza ele sabe, ele conhece, ele entende, mas ele não te despreza, ele não te rejeita por essa fraqueza. Muito pelo contrário, ele quer te ajudar, ele quer te fortalecer, ele está te chamando, ele quer que você se aproxime dele, para que ele possa te ajudar justamente nessa fraqueza. Se você se afastar de Jesus Cristo, como Judas fez, depois de uma falha, de um pecado, de entender que fez besteira, Judas não teve um verdadeiro arrependimento, Judas não se voltou. É verdade que o Filho do Homem precisava ser entregue, mas depois do que Judas tinha feito, ele até poderia se arrepender, que de todo jeito Jesus seria crucificado, Mas tudo bem, a gente vai dizer, mas Judas já estava lá predestinado para essa situação, o Salmo fala. O que eu quero dizer é que Jesus Cristo conhecia o coração de Judas, conhecia o coração de Pedro, conhece o meu coração, o seu coração, e ele sabe das nossas fraquezas. E se você, como Judas, achar que não tem mais jeito e você se afastar, você querer viver aí com a sua fraqueza sozinho, o seu final vai ser triste verdadeiramente. Mas se você reconhecer que você tem a fraqueza, mas ir como Pedro, ainda está no meio do povo de Deus e se dar a oportunidade de ser curado, de ser tratado, Jesus Cristo vai te ajudar com essa sua fraqueza, Jesus Cristo vai te ajudar nas suas dificuldades e Jesus Cristo te recebe como amigo, Jesus Cristo te recebe com amor e está disposto a te restaurar e a te fortalecer e te ajudar a vencer a sua fraqueza. E eu quero aqui com o último texto bíblico mostrar isso para você que eu estou falando. Então nós vamos lá para João, capítulo 21, estamos passando rapidamente aqui, porque o vídeo está se estendendo, mas vamos lá. João no capítulo 21, do verso 15 ao 19, diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe Jesus segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ele ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras ir. E disse-lhe isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhes: Segue-me. Olha que coisa maravilhosa. Duas coisas importantíssimas aqui. Primeiro, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Jesus mandou o recado para Pedro: Diz aos meus discípulos e a Pedro: Pedro, eu quero te ver. Pedro, vem, eu estou te esperando. Eu te amo, eu me importo com você. Você não é a pior das criaturas. Eu entendo o seu coração, eu entendo a sua fraqueza e quero te ajudar. E aqui ele dá, assim como Pedro negou a Jesus 3 vezes, Jesus dá para Pedro a oportunidade de declarar o seu amor por Jesus
por 3 vezes. Jesus estava curando, Jesus estava restaurando, Jesus estava tratando do coração, tratando da alma de Pedro. E logo em seguida, aqui no verso 19, é interessante que ele diz assim: isso Jesus estava dizendo, significando a forma que Pedro morreria, a forma que Pedro, ainda com a sua morte, iria glorificar a Jesus. Isso mostra pra gente, Pedro negou a Jesus exatamente por medo da morte. Jesus estava sendo preso e ele teve medo de ser preso também, de ser pego também, e ali, né, morrer da mesma forma que aconteceria com Jesus. Por medo da morte, por uma fraqueza, medo da morte, Pedro negou a Jesus. Mas Jesus profetizou aqui, né, anunciou que já sabia como seria a morte de Pedro, como é o coração de Pedro, e que mais para frente restaurado, né, com a sua fé, com as suas forças renovadas através do poder de Jesus Cristo, da comunhão, do relacionamento com Cristo, Pedro venceria o medo, e isso aconteceu. E a Bíblia e a história diz que Pedro morreu crucificado, e quando ele ia ser crucificado, por causa do evangelho, por causa de Cristo, né? Pedro disse que queria ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Então Pedro aqui, porque ele aceitou o chamado de Jesus, voltou para Jesus, reconheceu a sua fraqueza, a sua necessidade de estar com Cristo, né, e tinha um coração verdadeiramente sincero e arrependido diante de Jesus. Jesus trabalhou poderosamente na vida de Pedro, que a gente vê a história na Bíblia, as cartas que Pedro escreveu e todo como foi poderoso o ministério de Pedro, como Pedro foi usado por Deus. E aqui ele diz: a morte de Pedro glorificaria. E hoje nós sabemos que Pedro morreu de uma forma que glorificou o nome de Jesus. Assim como ele disse lá, no coração dele, realmente ele tinha o desejo que, se fosse necessário, até dar a vida. Mas por um momento ele teve uma fraqueza. E se você também sente que você tem uma fraqueza, algo que às vezes você acha que está te afastando de Cristo, não. Essa fraqueza pode ser exatamente o maior motivo para você se apegar a Cristo. Se apegue ao Senhor Jesus. Jesus conhece o seu coração, Jesus ama você, o seu coração está exposto diante de Jesus e Ele sabe se você o ama, se você deseja servi-lo, se você deseja fazer o que é certo, mas você tem uma fraqueza e você está lutando com ela. Não lute sozinha, não queira fazer como Judas, faça como Pedro. Vá até Jesus, aceite o convite, aceite o chamado de Jesus Cristo. Diga aos meus discípulos e a Pedro, aceite esse convite neste momento que você assiste esse finalzinho de vídeo. Vá até Cristo, diga a Ele que você o ama, que você quer estar com Ele, mas que você tem dificuldades, que você tem fraqueza. E certamente Jesus Cristo pode te fortalecer, te restaurar, te ajudar a vencer essas fraquezas. E ainda você pode ser usado por Deus e você pode ainda com a sua vida glorificar o nome de Jesus. Deus te abençoe. Lembra, Jesus conhece o seu coração e Jesus te ama do jeito que você é e só Ele pode te ajudar a vencer as suas fraquezas. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.